A manhã começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a multidão se aglomerava ao redor do Monte Gólgota. Ali, erguida em meio à terra árida, estava a cruz onde Jesus seria crucificado. O centurião, figura imponente entre os soldados romanos, observava atentamente enquanto se preparavam para executar a sentença. Os momentos que se seguiram foram de uma intensidade que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Um terremoto sacudiu o chão sob seus pés, fazendo com que todos se sentissem como se estivessem à beira do abismo. O sol, que tinha acabado de nascer, parecia escurecer, lançando uma sombra sobre a terra inteira. Rochas se partiram, emitindo sons estrondosos que ecoaram pelo ar. O centurião, acostumado à guerra e à brutalidade, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca antes havia testemunhado algo tão extraordinário. Ao olhar para o homem na cruz diante dele, uma sensação de temor, misturada com admiração, tomou conta de seu coração. Então ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. Isso é só o começo, porque hoje nós vamos destrinchar esse personagem enigmático, o centurião. Vamos descobrir quem ele era, sua função e o que aconteceu com ele após a crucificação de morte de Jesus Cristo. Como de costume, já peço o seu like, inscrição no canal e lembrem de ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nas hostes romanas, a posição de centurião era de grande destaque e responsabilidade. Era um posto almejado por muitos, mas alcançado por poucos. Para chegar a tal patamar, era necessário não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina férrea e lealdade inabalável ao império. O centurião era o comandante de uma centúria, uma unidade composta por cerca de 100 soldados, e sua autoridade era absoluta dentro desse contexto. Como um oficial romano, ele era parte de uma máquina militar que frequentemente impunha a lei e a ordem pela força, muitas vezes através de métodos brutais como a crucificação. Um soldado que aspirava ao posto de centurião tinha que demonstrar não apenas bravura em combate, mas também habilidade estratégica e liderança nata. Ele precisava ser um exemplo para seus homens, inspirando-os a seguir suas ordens sem questionar. Disciplina e obediência eram valores fundamentais para um centurião, e ele esperava o mesmo de seus subordinados. O centurião era uma figura respeitada e temida dentro do exército romano. Sua bravura e inteligência eram admiradas por seus superiores, e sua habilidade em liderar homens em batalha muitas vezes determinava o resultado de uma guerra. Ele não apenas comandava suas tropas no campo de batalha, mas também era responsável por manter a ordem e a disciplina entre seus soldados durante os períodos de paz. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos desempenharam um papel crucial na execução, seguindo ordens e mantendo a ordem durante o processo. Enquanto muitos deles estavam acostumados a lidar com condenados e execuções, o evento que testemunharam naquele dia foi incomum e perturbador, deixando uma marca indelével em suas mentes. Enquanto Jesus pendia e agonizava na cruz, os soldados não apenas o crucificavam, mas também lançavam sortes pelas suas vestes, cumprindo uma prática comum na época para dividir os pertences dos condenados entre si. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24 detalha: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida toda de alto a baixo. Então disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Isso ocorreu para se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. E assim procederam os soldados.
Apesar de ser humilhado e esnobado, Jesus manteve sua postura. Ao longo de sua jornada terrena, Jesus enfrentou inúmeras injustiças. No entanto, talvez nenhum momento tenha sido tão emblemático quanto o seu julgamento e crucificação. Diante das acusações falsas, do escárnio e da violência, a reação de Jesus revelou não apenas sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, Jesus enfrentou uma série de acusações fabricadas. No entanto, em nenhum momento ele se desviou de sua postura serena e digna. Enquanto era interrogado e insultado, ele permaneceu em silêncio, respondendo apenas quando necessário. Sua calma diante das provocações era desconcertante para seus acusadores, que esperavam uma reação mais emocional. Em Mateus 26, versículos 62 a 64, Jesus é questionado pelo sumo sacerdote sobre suas acusações, e sua resposta é uma afirmação direta de sua divindade. Tu o disseste, respondeu-lhe Jesus. Contudo, eu vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras não apenas reafirmam sua identidade messiânica, mas também apontam para sua autoridade divina. Durante seu julgamento perante Pilatos, Jesus enfrentou mais acusações injustas, mas novamente sua resposta foi de calma e resignação. Mesmo diante das demandas da multidão por sua crucificação, ele permaneceu sereno, recusando-se a se envolver em disputas ou debates inúteis. Ao ser açoitado, coroado de espinhos e ridicularizado pelos soldados romanos, Jesus suportou tudo com dignidade e humildade. Sua postura silenciosa diante da violência contrastava com a brutalidade de seus algozes, revelando sua força interior e sua confiança na vontade do Pai. Durante sua crucificação, Jesus continuou a demonstrar compaixão e perdão, mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Em Lucas 23, versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas palavras mostram sua disposição de perdoar até mesmo aqueles que o crucificaram, revelando seu amor incondicional por toda a humanidade. Vale lembrar que o centurião estava por perto de Jesus, fazendo com que a sentença fosse cumprida e, ao mesmo tempo, presenciando todas as atividades e reações de Jesus. Enquanto isso, a natureza ao redor começou a reagir de maneira incomum. Um terremoto sacudiu o chão, fazendo com que as pessoas se encolhessem de medo. Ao mesmo tempo, uma escuridão densa cobriu a terra, mesmo durante o dia, obscurecendo o sol e lançando um manto sombrio sobre a paisagem. Esses eventos naturais foram interpretados como sinais divinos, testemunhando a gravidade do que estava acontecendo naquele momento. Além disso, após a morte de Jesus, ocorreu um evento ainda mais extraordinário, a ressurreição de santos. Conforme registrado em Mateus 27, versículos 52 e 53, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse fenômeno só aumentou a sensação de que algo divino e sobrenatural estava ocorrendo naquele momento. Mesmo para um soldado romano tão experiente e endurecido como o centurião, a crucificação de Jesus foi um evento fora do comum. Apesar de estar acostumado com a brutalidade e a crueldade da vida militar, esses eventos foram profundamente perturbadores. Eles testemunharam não apenas a morte de um homem, mas também sinais e maravilhas que desafiaram sua compreensão do mundo. O terremoto, a escuridão e a ressurreição dos santos os deixaram atordoados e questionando suas próprias crenças e convicções. Nada se comparava ao que ele viu naquele dia sombrio no Monte Gólgota. Nesse momento,
O centurião viu o homem na cruz diante dele, com olhos que iam além do físico. Ele reconheceu nele uma presença divina, algo que ia além de sua compreensão humana. Ele se viu questionando suas crenças e convicções, confrontado com a ideia de que talvez, só talvez, aquele homem realmente fosse o Filho de Deus. Mesmo diante de toda a brutalidade e crueldade que ele tinha testemunhado ao longo de sua carreira, a crucificação de Jesus foi diferente. Foi um evento que desafiou todas as suas noções pré-estabelecidas sobre o que era possível. Os acontecimentos daquele dia marcaram a mente dele, enquanto ele observava o homem crucificado. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele murmurou para si mesmo, deixando escapar um suspiro profundo. Ele nunca tinha visto nada assim antes. Mesmo nos momentos de tortura e sofrimento, Jesus irradiava uma aura de paz e serenidade que transcendia tudo o que o centurião já tinha experimentado. Enquanto o centurião permanecia ali, contemplando o que tinha testemunhado, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente. Ele se lembrou das acusações injustas, do julgamento precipitado, da multidão enfurecida clamando por sangue. E ainda assim, diante de todo esse sofrimento, Jesus permaneceu em silêncio, aceitando seu destino com dignidade e compaixão. O centurião se viu questionando tudo o que ele pensava que sabia. Ele tinha sido treinado para obedecer às ordens de seus superiores sem questionar, mas agora ele se via questionando tudo. Este homem na cruz não era um criminoso comum. Ele era inocente, ele era o Filho de Deus. Enquanto a multidão se dispersava e o sol voltava a brilhar no céu, o centurião permaneceu ali, perdido em seus pensamentos. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Ele tinha testemunhado algo que mudaria o curso da história para sempre. E ele sabia, no fundo de seu coração, que jamais poderia esquecer o que tinha visto naquele monte chamado Gólgota. Em um mundo dominado pela guerra e pela violência, ele reconheceu a divindade em meio à dor e ao sofrimento. E essa revelação mudou sua vida para sempre. Após presenciar os eventos extraordinários que cercaram a crucificação de Jesus, o centurião romano, cujo nome se tornaria conhecido na tradição cristã como São Longuinho ou Longinos, experimentou uma transformação espiritual profunda que mudaria o curso de sua vida para sempre. Conforme a tradição cristã relata, o centurião, conhecido como São Longuinho, decidiu abandonar sua antiga vida como soldado romano e dedicar-se completamente ao seguimento de Jesus. Ele renunciou ao poder e à glória terrenos em busca da verdadeira paz e significado espiritual. Sua jornada de fé o levou a uma vida de serviço e testemunho, pregando o Evangelho e compartilhando a mensagem transformadora do amor de Cristo. Uma curiosidade adicional sobre o centurião é o fato de ele ter sido um dos primeiros gentios a reconhecer e proclamar a divindade de Jesus. No contexto da sociedade judaica da época, onde a maioria dos primeiros seguidores de Jesus eram judeus, o testemunho do centurião como um oficial romano é notável. Isso destaca a universalidade da mensagem de Jesus e sua capacidade de tocar corações além das fronteiras étnicas e culturais. O reconhecimento do centurião como um líder militar romano também ressalta que o Evangelho não é exclusivo para uma determinada classe social, mas está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua posição na sociedade. No entanto, sua decisão de seguir a Cristo não foi sem custo. Longuinho atraiu a ira das autoridades romanas, que viam nele uma ameaça ao status quo e à estabilidade social. Ele foi submetido a interrogatórios, ameaças e finalmente à tortura como forma de coagi-lo a renunciar à sua fé e cessar sua pregação.
A tradição relata que Longuinho foi sujeitado a um martírio brutal como consequência de sua fidelidade a Jesus Cristo. Ele foi torturado de maneira extremamente cruel, tendo sua língua arrancada para silenciar sua voz e seus olhos removidos para cegá-lo, de modo a incapacitá-lo de continuar espalhando a mensagem do Evangelho. Esses atos de tortura visavam não apenas infligir dor física, mas também intimidar e aterrorizar outros seguidores de Jesus, servindo como um exemplo brutal de retaliação contra aqueles que desafiassem a autoridade estabelecida e se opusessem ao sistema de crenças predominante. Apesar do sofrimento indescritível ao qual foi submetido, Longuinho permaneceu firme em sua fé e devoção a Jesus Cristo até o último momento de sua vida terrena. Sua coragem e resistência diante da perseguição inspiraram inúmeros cristãos ao longo dos séculos, fortalecendo a sua própria fé e dedicação ao Evangelho. Desta forma, São Longuinho é considerado um dos santos auxiliares, um grupo de santos venerados pela Igreja Católica Romana por sua intercessão poderosa em tempos de necessidade. A devoção a São Longuinho se desenvolveu ao longo dos séculos, especialmente entre os fiéis que buscam sua ajuda em questões de saúde, especialmente relacionadas à visão. Existe também uma lenda de que São Longuinho, ou seja, o centurião, foi o mesmo soldado romano encarregado de supervisionar a crucificação de Jesus Cristo no Calvário. Antes de testemunhar os eventos da crucificação, São Longuinho teria alguma deficiência visual. No entanto, ao perfurar o lado de Jesus com a lança, como descrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, algumas versões da lenda afirmam que o sangue e a água que jorraram da ferida de Jesus tocaram os olhos de Longuinho, restaurando sua visão instantaneamente. Esse milagre, juntamente com todos os outros fatos ocorridos, teriam levado Longuinho a reconhecer a divindade de Jesus e a se converter ao cristianismo, tornando-se um seguidor devoto. Portanto, a devoção a São Longuinho, como protetor dos olhos e das questões relacionadas à visão, pode estar relacionada à lenda de que ele teria uma deficiência visual antes de perfurar o lado de Jesus com a lança, e após o evento, sua visão teria sido restaurada. Essa crença levou muitas pessoas a procurarem a intercessão de São Longuinho em questões de saúde ocular e em outras necessidades relacionadas à visão. Vale reforçar que essa identificação faz parte de várias tradições cristãs, porém não é explicitamente mencionada na Bíblia. A história do centurião é um lembrete poderoso do impacto transformador que o encontro com Jesus pode ter em nossas vidas. Esse oficial romano, cujo dever era garantir a crucificação de Jesus, testemunhou eventos extraordinários que o levaram a proclamar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Seu reconhecimento da divindade de Jesus não foi apenas uma observação casual, mas o resultado de um coração tocado pela graça divina. A partir desse momento crucial, a vida do centurião mudou para sempre. Sua jornada espiritual o levou a abandonar sua antiga vida e seguir os passos de Jesus, tornando-se um devoto seguidor do Evangelho. A transformação do centurião nos ensina que não importa quem somos ou qual foi nosso passado, o amor redentor de Jesus tem o poder de nos libertar, curar e nos conduzir a uma vida de propósito e significado. Assim como o centurião, podemos encontrar esperança e salvação ao nos rendermos ao amor incondicional de Cristo. Que a história do centurião nos inspire a buscar a verdadeira identidade em Cristo e a viver uma vida que reflita seu amor e graça para com os outros. Que possamos, como ele, reconhecer e proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e que em seu nome encontramos perdão, restauração e vida eterna. Este foi o vídeo de hoje. Espero ter acrescentado bons ensinamentos.
Lembre de se inscrever no canal, clicar no like e deixar nos comentários de onde vocês estão assistindo. Abraços e fiquem com Deus.